Essa é a aula de número 9. É a primeira aula do módulo de hematologia abordando a série branca. A gente vai falar um pouco sobre a contagem automatizada diferencial, como os equipamentos automatizados realizam essa contagem e como eles podem identificar os tipos celulares. A gente tem uma geração de equipamentos de laboratório de hematologia que apresentam essa característica que a gente chama de diferencial em 5 partes. Essa diferencial em 5 partes é assim chamada porque divide os leucócitos em 5 grupos. O grupo dos linfócitos, dos monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Então, o equipamento é capaz de identificar esses 5 tipos leucocitários, desde que essas células apresentem características normais. Então, a identificação dos equipamentos automatizados se baseia em características dos leucócitos normais. Quando existe uma alteração leucocitária, esses equipamentos podem não identificar corretamente essas células. Uma das grandes vantagens desse tipo de equipamento é uma eficiência maior na separação de amostras na hora do processamento no laboratório. Ou seja, você, através usando o equipamento de diferencial 5 partes, você separa com mais eficiência que lâminas você vai olhar e que lâminas podem ser liberadas automaticamente. Então, você deve construir um protocolo do seu laboratório que permita que você libere lâminas sem que precise examiná-las. Ou seja, você se poupa do trabalho de confeccionar a lâmina, corar e fazer o exame desse material, dessa amostra, ok? Quando você usa esse equipamento de 5 partes, você tem uma redução muito significativa de lâminas a serem contadas, e principalmente quando você compara com os equipamentos mais antigos, que a gente chamavam de diferencial em 3 partes, esses equipamentos apresentavam muitos flags. O equipamento de 5 partes apresenta muito menos flags ou menos alarmes. Então, quando você usa um equipamento que faz diferencial em 5 partes, você leva uma vantagem enorme sobre a qualidade dos seus resultados e a quantidade de exames que você tem que realmente revisar. Esses equipamentos foram evoluindo de 5 partes, foram evoluindo bastante, e eles começaram a apresentar, e hoje isso já está institucionalizado em quase todos os equipamentos, quase todos os modelos, e apresentarem alarmes quando existem células anormais. Então, a presença de granulócitos imaturos, a presença de eritroblastos, linfócitos variantes, em alguns casos até mesmo blastos, podem ser evidenciados por esses aparelhos e alarmados. Então, o equipamento emite um alarme chamando a atenção do operador para que pode existir uma célula anormal ali, um eritroblasto, um linfócito reativo ou mesmo um blasto, um granulócito imaturo. Esse tipo de gráfico que a gente vê no equipamento que faz diferencial em 5 partes separa, né, as populações leucocitárias em 5 grandes grupos. Aqui de rosa, os linfócitos, em verde aqui, monócitos, azul, aqui neutrófilos e basófilos, e aqui para o lado de cá, essa é a nuvem mais vermelha aqui, de eosinófilos. O que é importante quando a gente olha para um gráfico desse é ver que as populações estão separadas, estão bem separadas, aí não existe uma sobreposição entre essas nuvens ou essas manchas, e a gente está vendo aí uma população bem definida. O equipamento está mostrando que não apresentou nenhuma dificuldade em identificar os tipos celulares. Quase todos os equipamentos automatizados apresentam esse tipo de gráfico, que é o gráfico de volume, ou seja, tamanho da célula por complexidade, a absorbância aqui. Então, o que é uma célula mais complexa? É uma célula que possua uma quantidade maior de organelas citoplasmáticas, apresente um núcleo não muito inteiro, um núcleo mais lobulado ou mais dobrado. Isso aumenta a complexidade celular. Então, se a gente olhar para cá, para esse gráfico, a gente vê aqui, quem é que está no lado esquerdo aqui, né, na parte onde você tem um volume baixo e uma complexidade baixa? Os linfócitos, né? O linfócito é uma célula pouco complexa, um citoplasma escasso na maior parte das vezes, um núcleo redondo, arredondado, redondo, bem compacto, e o citoplasma é limpo, não apresenta organelas. Então, é uma célula pequena e pouco complexa. Então, aqui fica bem fácil de identificar. Acima, aumentando para cá,
no tamanho, né, o eixo vertical, o eixo de volume, você vai ter os monócitos, que também é uma célula menos complexa, porém uma célula maior, que tem um tamanho maior do que o monócito. Quando a gente anda para a direita do gráfico, você vai vendo células cada vez mais complexas. Os neutrófilos são complexos por quê? Porque são células que apresentam um citoplasma mais granulado. E em relação aos neutrófilos, os eosinófilos são mais complexos ainda, porque os grânulos são maiores, são mais abundantes e ocupam quase toda a célula, ocupam toda a área citoplasmática do eosinófilo. Então, a complexidade aumenta à medida que aumentam as estruturas citoplasmáticas. Então, esse é um gráfico que quase todos os equipamentos apresentam e fica muito mais simples de você tentar interpretar quando você começa a olhar a separação que o equipamento fez através desse gráfico. Essa diferencial em 5 partes também pode fazer, esses equipamentos também podem fazer combinações de medidas. Então, eles podem medir o tamanho da célula, podem medir a complexidade, podem medir a emissão de fluorescência, podem fazer uma infinidade de medições dessas células e combinar esses parâmetros em gráficos. Nesse gráfico aqui, existe a combinação do tamanho aqui por fluorescência. Então, o eixo vertical é tamanho e o eixo horizontal é a fluorescência, emissão de fluorescência. Então, aqui a combinação da fluorescência e do laser para avaliar o tamanho separou aqui, ó, eritroblastos, leucócitos, basófilos, eles ficam separados. Aqui você tem os grumos plaquetários, podem se apresentar por aqui. Então, o equipamento começa a dividir, a testar esses parâmetros que ele mede através da combinação na forma gráfica. Esse gráfico a gente chama de scattergrama ou dispersograma, né, em português. Esses equipamentos que utilizam fluorescência, como a gente já comentou no módulo lá, o módulo da série vermelha, eles são capazes de identificar essas organelas citoplasmáticas e a presença de RNA ou de DNA. Então, ele é capaz de identificar não só organelas leucocitárias, mas também identificar a presença de eritroblastos. Então, os equipamentos que possuem a fluorescência, eles podem também identificar os eritroblastos com muita precisão. Então, essas diferenças de tamanho e intensidade de intensidade de fluorescência combinadas podem identificar vários tipos celulares e sendo inclusive células anormais. Essa combinação de laser, de fluorescência, avaliação de tamanho, de complexidade. Então, vai nos apresentar um gráfico desse tipo, onde você tem linfócitos, monócitos, neutrófilos e basófilos aqui, eosinófilos, e essa avaliação pode também mostrar para a gente a presença de células anormais, como granulócitos imaturos, linfócitos reativos. E essas diferenças de intensidade de fluorescência é que vão proporcionar essa possibilidade de separar linfócitos mais fluorescentes. Repara, o eixo fluorescente é esse aqui. Os linfócitos mais fluorescentes seriam linfócitos mais reativos, com citoplasma mais complexo, ficariam nessa região aqui, o mesmo valendo aqui para os granulócitos imaturos, que ficariam acima da região de neutrófilos. Essa combinação também permite a identificação de linfócitos anormais, blastos e células maduras, aquela granulócitos, monócitos e linfócitos. Então, essas diferenças, esses cruzamentos de informação, fluorescência, tamanho, fluorescência, complexidade, fazem com que o equipamento acumule informações sobre aquelas células e, diante de um protocolo, diante de um algoritmo, ele consiga propor uma identificação celular. Então, à medida que esses equipamentos foram evoluindo, cada vez mais parâmetros foram sendo adicionados aí aos equipamentos. Então, a gente hoje tem equipamentos que alarmam para linfócito reativo, para células blásticas, que identificam corretamente e contam granulócitos imaturos, células blásticas. Então, a gente tem uma diferencial aí que ultrapassou aí o que a gente tem como diferencial em 5 partes. Você tem fabricantes que anunciam a diferencial em 6, 7, 8 partes, porque incluíram essas células mais imaturas ou anormais também na contagem. Alarmes, em alguns casos, alarmes para essas células, em outros casos, como o granulócito imaturo, ele não só alarma, identifica e quantifica essas células. A gente fica por aqui e volta na próxima aula. Espero vocês lá.